Então, pessoal, dando prosseguimento aqui à nossa aula de hoje, então, para dar continuidade, né, vamos falar um pouquinho sobre o princípio geral das regras de acentuação, que o princípio em si é o quê? É que só se acentuam os fenômenos mais raros, ou seja, a gente só vai acentuar aquilo que aparece menos na escrita, tá? Justamente para a gente não ter trabalho para sair acentuando um monte de coisas, para poupar trabalho mesmo, tá? E aí, diante disso, nós vamos para a questão mesmo da classificação das palavras. Nós temos as oxítonas, nós temos as paroxítonas e as proparoxítonas. Desses grupos, dessas classificações, desses tipos de palavras aqui, a que mais aparece em língua portuguesa são as paroxítonas, seguidas aí das oxítonas. E as que menos aparecem são justamente as proparoxítonas. Portanto, obedecendo a esse princípio aí, nós acentuamos todas as proparoxítonas. Por quê? Porque são as que menos têm, são as palavras que têm menos quantidade na nossa língua. Bom, com relação às oxítonas e paroxítonas, nós vamos ter que observar as terminações delas, né? As terminações que menos acontecer serão as acentuadas. As que mais acontecerem serão as não acentuadas, tá? Bom, diante dessa breve explicação aqui, vamos ver aqui a regra de acentuação das oxítonas, tá? Então, nesse caso, acentuam-se quais oxítonas? Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, né? Acentuam-se também as oxítonas terminadas em EM ou ENS e acentuam-se as oxítonas terminadas em ditongos abertos, EI, EL e OI. E aí, justamente, são essas terminações que vão ser acentuadas, por quê? Porque são as terminações de oxítonas que aparecem em menor quantidade, tá bom? Bora aí para um exemplo de cada uma. Então, no caso das terminadas em A, E e O, nós temos aí exemplos de tangará, maracujás, temos também exemplo de abaeté e acarajés, e carijó e abricós. Então, essas são as oxítonas com essas terminações aí, tá? Que são acentuadas. No caso das EM e ENS, nós vamos ter, né, obtém, advém, contém, tá? Como também armazéns, parabéns e reféns, tá? Por fim, né, nós temos aí as oxítonas terminadas em ditongos ei, el e ois, seguidos ou não de s. No caso, nós temos papéis, anéis, cordéis, temos também chapéu, troféus, ilhéu, e temos espanhóis, heróis e remói, tá? Só lembrando a vocês que nem todas as oxítonas são acentuadas, ou seja, aquelas oxítonas que têm terminações mais comuns, elas não são acentuadas. Aquelas oxítonas com terminações que menos aparecem, ou seja, que têm menos quantidade, é as que são acentuadas. Por exemplo, a maioria das oxítonas são como essas aqui, ó, cachecol, pastel, urubu, abajur, obter e barril, ou seja, terminadas em L, terminadas em U, terminadas em R, terminadas em I e assim por diante. Ou seja, a maioria das oxítonas tem a terminação diferente dessas aqui, ó, do A, do E, do O, do EN, EN, S, EI, EL e OI, tá? Então essas aqui, com essas terminações aqui de baixo, são a minoria. Por isso é que elas são acentuadas, tá? Bom, finalizando aqui, né? Bora então para as próximas atividades aí para fixar esse conteúdo. Até mais!